E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos dar início à aula de inglês de hoje, tá? Hoje nós vamos trabalhar a página 23, a página 24, tá bom? Então abram o livro de vocês. É continuação da atividade da aula passada, tá? Na aula passada vocês aprenderam, mostrei para vocês a questão do basquete, dos esportes e tudo mais, né? Aí agora nós vamos trabalhar estruturas linguísticas, que é o que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? Ele está no início da página 23. Essa estrutura linguística, o que acontece? Nós vamos trabalhar aqui 4 pronomes, tá bom? Pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais? Em português é o que nós chamamos de eu, tu, ele, ela, nós, vós, tá bom? E em inglês nós vamos trabalhar aqui apenas 4 hoje, que vocês vão ver a full form, que é a forma completa dele, e a contracted form, que é a forma contraída, tá bom? Então aqui, primeira coisa vocês têm que lembrar quem é he, she, we e they, tá? Eu vou falar they porque fica mais fácil para vocês entenderem, porque a pronúncia é um pouquinho mais complicada, depende de como você quiser fazer. Então, he, vou dar um zoom aqui, ó. He, vocês podem ver que esse jovenzinho, essa pessoa, esse rapazinho, esse senhor aqui, ele tá apontando para o jovem, ó. Ele tá apontando, então, he. O que significa he? He significa ele. He significa ele. Então, sempre que você quiser falar sobre alguém, uma outra pessoa, ele, certo? Seja um homem, então vai ser he, tá bom? He. Aqui ao lado, nós temos o mesmo senhorzinho apontando para uma menina, né? Uma mulher. E ele está falando she. She. O que she vai significar? Eu acho que é bem fácil de entender, né? Vai ser ela, tá bom? Então, he, ele, she, ela, tá bom? Ela, uma pessoa do sexo feminino, seja uma mulher, seja uma menina, tanto faz. Se você está se referindo ao sentido de ela, você vai usar esse pronome she, tá bom? E aqui ao lado, nós temos ele abraçando aqui, os dois, né? Então, ó, quando ele está abraçando os dois, ele está falando aqui dos 3 ao mesmo tempo. Então aqui ele está falando assim, nós, certo? Em nós, em inglês, nós vamos usar we. We vai significar nós, tá bom? Nós, we. Aqui ao lado são alguns exemplos de como ele está usando o they. Vocês podem ver que em todos os exemplos aqui, ó, ele está apontando para um grupo de alguma coisa. Para um grupo de alguma coisa. Ó, aqui um grupo de crianças, aqui um grupo de macacos, né, 2 macacos, e aqui vários objetos, né, vários quadros. Então, they vai significar o quê? They significa eles ou elas, tá bom? Então they vai significar eles ou elas, tá certo? They significar eles ou elas. Vocês lembram que umas semaninhas atrás eu passei para vocês um vídeo de um professor falando sobre o verbo to be, e ele estava até falando sobre os subject pronouns, né, que são os pronomes subjetivos, que são esses que eu falei para vocês, eu, tu, ele, ela, em português, e em inglês fica I, you, he, she, it, e assim vai, né, em inglês. Então, por isso que eu já tinha passado aquele vídeo para vir preparando vocês um pouquinho para quando chegasse nessa parte aqui, vocês já estarem sabendo um pouquinho. Por quê? Porque muitos alunos, assim, alguns alunos são novatos, né? E alguns outros alunos só começaram a ver isso ano passado comigo. Sendo que, na verdade, vocês já deveriam ter chegado aqui no 6º ano sabendo disso tudo. Fácil.
certo? Mas aí tem um problema nos anos anteriores que vocês não viram em nenhum momento isso. Mas aí vamos tentar corrigir agora, tá? Só o tempinho que eu mostrei para os alunos do quinto ano do ano passado, alguns já vão saber de alguma coisa, né? Já vão relembrar. Agora, se vocês tivessem trabalhado todos esses anos, vocês iam chegar aqui sabendo de tudo, bem facinho. Mas vamos lá que vamos tentar dar um jeito. Ó, agora nós temos essa tabelinha onde aparece, ó, full form, que é a forma completa, e a forma contraída, certo? Forma contraída. Qual é a diferença, professor? Vocês podem ver que nessa forma completa, eu vou até diminuir um pouquinho o zoom, senão ele vai, naquela barrinha vai atrapalhar vocês. Na forma completa, vocês vão ver que aparece o pronome, você vai sempre usar assim, ó. He is, ele é. She is, ela é. We are, nós somos. They are, eles ou elas são. Você vai falar os dois. He is, she is, we are, they are, certo? Já na forma contraída, vocês podem ver que não, você vai ter os dois juntos. His, she's, were e they, certo? É uma pronúnciazinha que ela é bem sutil, mas o mais importante não é a pronúncia, é vocês saberem como vocês fazem para colocar na forma contraída. Vocês estão prestando atenção aí, vocês estão vendo que é muito simples. O que vocês vão fazer? O pronome, ele permanece igual. Ó, pronome aqui, vocês deixam ele igual, tá vendo? Aqui, ó, o pronome, ele tá igual, tá? Do mesmo jeito que você vê aqui na direita, você vê ele na esquerda. O que é que muda? Apenas o verbo to be. As vogais iniciais, elas estão saindo. Você pode ver, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui fica his. Aí onde é que o que ele fez aqui? Ele pegou o he, colocou aqui, ó, o apóstrofozinho e tirou a vogal inicial do verbo. Então o i ele sai e bota só o s, tá certo, pessoal? Então sempre que falar em forma contraída, você vai juntar o pronome ao verbo e você vai tirar a primeira vogal do verbo e você vai trocar por essa vírgulazinha aqui em cima, para não confundir a cabeça de vocês. Por esse sinalzinho aqui em cima, tá bom? Aí fica his. E do mesmo jeito vai ser nas outras. O she e o is, eu tiro o i do início e fica x. O i e o are, eu tiro o a do início e fica where. E o they e o are, eu tiro o a e fica there, certo? Então, é assim que se faz. Sempre que tiver uma questão que fale sobre full form para forma contraída, né, contract form, você tem que fazer essa junção dos dois, tá? Para que é isso, professor? Por que é usado isso? Em uma linguagem informal, uma linguagem mais do dia a dia, essa forma contraída aqui é a forma mais usada. Então você tem que, eu não sei se algum de vocês faz isso, mas se alguém aqui tem um costume de, se tem um interesse em aprender o inglês, você tem que assistir filme legendado. Porque além dele ajudar na sua leitura, você começa a ler muito melhor o português, porque você tem que ler mais rápido, ajuda você a interpretar e tudo. Você também vai estar ouvindo o que os atores vão estar falando. Então vai ser difícil você estar ouvindo, dependendo do filme, se for uma linguagem informal, vai ser difícil você ouvir ele falando he is. Ele vai falar, ele vai falar his, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Preste atenção, isso aqui vai ajudar bastante vocês a aprender a forma contraída. E hoje nós estamos vendo apenas só 4 pronomes. Apenas esses 4 aqui. He, she, we, they. Tá bom? Tá com dúvida do que significa? É só voltar ao vídeo que eu já expliquei para vocês aí um por um, tá?
Então aqui nessa primeira parte nós já encerramos. Vamos agora para a primeira questão da página 23. É muito fácil. Complete as sentenças usando his, she's, where or their. Tá bom? Então vocês vão completar, ó, tem aqui a questão. Complete as sentenças, né? Ou seja, complete as frases usando, ó, complete the sentence with. Vocês vão usar his, she's, where e their, tá? Lembrem do que eu falei para vocês. Vocês vão ter que lembrar o significado de cada um dos pronomes e qual vocês vão usar aqui, tá bom? Lembrem, tem um que é só para um homem, uma mulher, certo? Se for um homem tem um, se for uma mulher tem outro. Tem um que você vai usar se você estiver se incluindo no grupo, se você for falar de nós. E se você for falar de outras coisas, por exemplo, eles ou elas, esses eles ou elas, eles podem ser tanto um grupo de pessoas, como também pode ser um grupo de objetos. Você pode falar daqueles quadros, daqueles animais, certo? Então, vocês podem usar também o outro pronome, que eu já expliquei. É só voltar um pouquinho o vídeo que eu já falei sobre isso, tá? Prestem atenção direitinho e respondam isso daqui, tá bom? Vou ficar aguardando a resposta de vocês. Tanto dessa página 23, como dessa questão aqui da página 24, que é a continuação daquela. Aqui, ó, tem A, B, C e aqui, ó, D, E, F, tá bom? Eu fico aguardando vocês me mandarem a resposta. Olhe as imagens, olhe o que é na imagem, olhe quantas pessoas estão, tá bom? Olhe se está falando, se você está se incluindo naquilo. Então, preste atenção, tá bom? Continuando aqui na página 24, nós vamos ter a segunda questão. Mas por que eles estão chamando de segunda questão? Estranho isso. Ah, verdade, desculpa, pessoal. É porque aqui é a primeira questão. Tá bom, segunda questão, pronto. Ó, aqui na segunda questão, vocês vão trabalhar a forma interrogativa do verbo, tá? Eu também já mostrei para vocês em sala de aula rapidamente no início desse ano, relembrando vocês, porque na verdade vocês já deveriam ter trabalhado isso nos outros anos, como eu já falei, só para vocês terem ideia, no segundo ano eu já estou mostrando a forma interrogativa. E era uma coisa que vocês já deveriam ter visto desde o segundo ano, porque a pessoa vai falando, revisando todo ano e chega agora, você já está sabendo bem mais, tá bom? Como vocês não aprenderam antes, vocês têm agora que vai depender muito do esforço de vocês. Vocês têm que ter vontade de aprender, tá? Professor, como é que funciona isso daqui? Aos alunos do quinto ano do ano passado, eu já tinha comentado que na forma interrogativa você coloca o verbo antes do pronome, certo? Vamos lá, vamos falar de outra forma aqui. Você vai colocar o verbo antes do sujeito, tá bom? Então, o que acontece? Vocês podem ver, ó. Cadê o lapisinho? Tá aqui, pronto. Ó, is, he. Aqui nesse meio aqui tem os pronomes que eles estão usando. E aqui tem o complemento da frase. Então nós podemos falar: Is he old? Então ele é velho. He ou is she old? Ela é velha. Vocês podem ver que eu estou usando um por um. Ó. Eu estou falando o is, que é o verbo, e eu estou usando um pronome por vez. Ó. Is he old? É uma pergunta. Is he old? Ele é velho? Depois, voltando. Is she old? Ela é velha? E voltando. Is it old? Isso é velho? Isto é velho ou aquilo é velho? Né? Essa coisa é velha porque it ele é usado para objeto, para coisas que não são humanas, tá? Preste atenção que sempre que for uma pergunta, você vai localizar o verbo, o sujeito e você vai colocar o verbo antes desse sujeito, tá bom? Eu estou falando assim, o sujeito, porque muitas vezes pode não vir o pronome, pode vir o nome de uma pessoa,
certo? Então, em vez de falar aqui, ó, imagine que em vez de falar is she old, eu poderia falar assim, ó, is Maria old? Maria é velha? Vocês podem ver que eu não estou mais trabalhando o pronome, eu troquei aqui, vai ser o sujeito da frase é Maria, tá bom? Então por isso que eu estou falando do sujeito, até isso aí já vai envolver português. Quem não está indo bem no português, aí vai ter dificuldade também no inglês, tá? Uma coisa complementa a outra. Então o mais importante é vocês lembrarem que sempre que for na pergunta, vocês têm que colocar o verbo antes do pronome ou do sujeito, tá bom? O verbo sempre vem no início. É só você lembrar que vai trocar do português. No português você fala, você é velho? Já se for no inglês, você fala, are you old? Tá vendo? Ó? Eu troquei. Are you old? Você é velho? Eu troquei a posição do verbo com o sujeito, né? Com o pronome, tá bom? Lembre sempre dessa troca. Por exemplo, no português eu falo assim: você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Aí vamos lá. Can you need help? Então, olha como eu falei diferente. Can you? Em vez de falar, fica assim, ó. Precisa você? Se você for fazer a tradução literal, fica precisa você de alguma ajuda, né? Can you need help? Você precisa de ajuda? Então a gente sempre troca, tá? Na prática vocês vão aprender, não se preocupe. O que vocês vão fazer aqui? É muito fácil essa questão aqui, muito fácil. Vocês vão completá-la usando esses dois pronomes, is ou are, tá bom? Então vocês vão ler aqui a frase. Será que é melhor usar o is ou é melhor usar are? Tá bom? Leiam as frases e vejam qual é melhor colocar. Lembrando que is é usado quando é o singular, quando você está falando apenas de uma coisa. E o are, ele é usado no plural. Vocês podem ver aqui nesse exemplo aqui em cima, ó. Is, ele acompanha esses pronomes, he, she, it. Ele, ela ou isso, aquilo, certo? Um objeto, um animal. E o are, ele acompanha o vocês, nós e o eles ou elas. Então, plural, are, singular, is. E aí vocês vão ter que preencher essas respostas aqui. Por exemplo, eu vou fazer a primeira com vocês. Vocês podem ver aqui, vamos ler a frase. Mr. Gordon, a personal trainer. Então, Mr. Gordon, ele está falando que o senhor Gordon, né? Mr. é como se fosse senhor, MR ali. Então, o senhor Gordon, um personal trainer. Então, ele está perguntando se o senhor Gordon é um personal trainer. Então, como é que você vai ficar aqui? Como o senhor Gordon é uma pessoa só, vocês vão usar o is. Tá bom? Is. Por quê? Aí fica, is Mr. Gordon a personal trainer? Então, é o senhor Gordon. O senhor Gordon, ele é um personal trainer? Tá bom? Então, é assim que vocês vão ter que fazer. Vou fazer aqui também a segunda, para facilitar para vocês. Ó. Misters, vocês podem ver que já tem um Szinho aqui, ó, MRS. Então, os senhores Douglas Tall, esse Tall aqui, para quem não lembra, quer dizer que ele é alto, ou que eles são, no caso, que são algumas pessoas, certo? Douglas Tall, como é no plural, MRS, você vai usar o are. Vou botar aqui do lado, are. Tá? Só que vamos lá. Vou agora tirar uma dúvida que muitos de vocês devem estar na cabeça.
Professor, como é que você está falando senhores Douglas, né? Senhores Douglas são altos. Os senhores Douglas são altos, né? Como é que pode isso? Eu estou chamando um ao nome de uma pessoa, mas estou chamando eles de senhores. É porque, preste atenção, pela norma culta, quando você vai usar o Mister, você sempre vai usar ele se referindo ao sobrenome de alguém. Por exemplo, Douglas não é o nome da pessoa, Douglas é o sobrenome de uma família. Douglas, ele é o sobrenome de uma família. Então, às vezes você pode estar falando aí dos irmãos Douglas, certo? De homens da família Douglas ou de pessoas da família Douglas. Então é como se fosse assim, ó. Os Douglas, eles são altos, né? Os Douglas são altos, entendeu? Então você pode ter lá o Mike Douglas, você pode ter o John Douglas e assim vai. Então Douglas é apenas o sobrenome. Então por isso que tá aí, ó, Misters, os senhores, né? Os senhores Douglas, eles são altos, entenderam? Então Douglas, é do mesmo jeito que lá em cima, Gordon, Mr. Gordon não é o nome do cara, Gordon é o sobrenome dele. Então o senhor Gordon é um personal trainer, o senhor Gordon é um personal trainer, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Eu acho que vai ser bem fácil vocês responderem essas questões aqui, tá certo? A questão 3 eu não vou entrar nela, porque ela precisa de um áudio para vocês poderem responder. Essas questões aqui eu acho melhor deixar para nós fazermos quando as aulas voltarem ao normal, quando nós estivermos em sala de aula, para poder fazer com vocês, tá bom? Para não ficar complicando muito. E essa partezinha aqui, no finalzinho da página 24, é só para vocês entenderem a diferença entre who is e who are. Who é quem ou o que, certo? Who, quem. Quem, não, desculpa, o que não, é quem ou quanto. Enfim, não vai, eu não quero entrar nesse detalhe agora não. Essa parte aqui também eu vou deixar para explicar para vocês na sala de aula ou em alguma atividade mais na frente, também que eu já vi. Talvez precise disso, eu vou analisar direitinho, eu explico vocês mais para frente para não ficar com muito assunto hoje, para não atrapalhar a cabeça de vocês, tá bom? Então, se concentrem nessas questões que eu mandei vocês fazerem. A questão 1, né, que são essas duas partes aqui, e na questão 2, tá bom? Agora vocês me enviarem, pessoal. Valeu, abraço, bom final de semana para vocês. Estudem, se alimentem e fiquem em casa, tá bom? Valeu!